Eu vou ler a partir do versículo 10, embora a gente vai tomar apenas um versículo aqui desse texto, e a gente vai ler também outros textos de outros livros também. Não vai ser uma pregação como a gente tem costume de fazer, apenas no texto, tá bom? Provérbios 31, versículo 10, o louvor da mulher virtuosa, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha e com as rendas do seu trabalho cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz as roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercadantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém, glória a Deus. Irmãos, esse texto, aqui é um cântico de louvor à mulher virtuosa, onde aqui o escritor, ele fala, com esmero, das qualidades de uma mulher virtuosa, das qualidades dessa mulher, das características dessa mulher virtuosa, dos louvores, daquilo que faz com que louvores sejam dados a ela, sejam levantados a ela. Mas aqui eu queria chamar a atenção apenas no versículo 28, que diz assim: levanta-se os seus filhos e a chamam de ditosa. Levanta seus filhos e a chamam de ditosa. Meus irmãos, o Dia das Mães não é apenas uma data comemorativa, não é, mas uma oportunidade de reconhecer uma das maiores expressões de cuidado de Deus na terra, a maternidade. A maternidade é uma forma de Deus cuidar, de Deus guardar, de Deus proteger os seus filhos, as pessoas aqui na terra, porque qual é a mãe que não guarda, que não protege, que não ama seus filhos? E a maternidade é um dom de Deus. A maternidade é um dom que Deus deu às mulheres, para que possam exercer. Então, o Dia das Mães não é apenas uma data a ser marcada no calendário, um dia para dar presentes, um dia para dar abraço, fazer um lembrete, um louvor para sua mãe, uma celebração a ela, mas é um momento, é uma oportunidade de reconhecer isso, de reconhecer essa expressão do cuidado de Deus, a maternidade. Meus irmãos, a mãe, ela é símbolo de amor sacrificial. A mãe é aquela mãe de verdade, a mãe verdadeira é a mãe que sacrifica. Quantas mães aqui não são mães que sacrificam? A irmã Antônia, que foi pai, foi mãe e sacrificou pelos filhos, a dona Francisca, a moça e tantas outras aqui, a dona Francisca, a outra Francisca aqui também, mães de filhos aqui que sabem disso, que suas mães são mães que sacrificaram, continuam sacrificando aqueles que ainda têm. A mãe, irmãos, ela é o símbolo de cuidado constante.
que está cuidando todo o tempo, cuida do filho quando ele nasce, antes dele nascer já está cuidando na barriga, cuida quando nasce, quando está crescendo, cuida quando já está casado, quando está barbudo, quando já é pai, não é, João Carlos? A mãe sempre está com esse cuidado, ela é esse símbolo de um cuidado constante. A mãe, ela é também esse símbolo de oração silenciosa, porque quantas vezes a mãe está na madrugada orando pelos filhos? Principalmente mães, quando tem filhos rebeldes, quando tem filhos quando sai de casa e a mãe não sabe para onde está, não sabe para onde foi, com quem está. E ali silenciosamente ora e chora por esses filhos. A mãe é o símbolo de uma força escondida, de uma força que está aqui dentro, que talvez nem ela sabia que tinha, mas que quando é necessário, ela arranca aquela força lá do íntimo, para lutar pelo seu filho, para lutar por ele, pela vida dele, pelo bem-estar dele. A mãe é o símbolo de uma fé perseverante, porque não tem nenhuma mãe que desiste do filho, não há nenhuma mãe que desiste, o mundo pode desistir, as pessoas podem desistir, os vizinhos podem desistir, os amigos podem desistir, mas uma mãe, ela nunca desiste de um filho. Por isso ela é o símbolo de uma fé perseverante, de uma esperança que não se acaba. Muitas vezes o mundo não vê o esforço de uma mãe, mas Deus, ele vê. Deus, que é onisciente, ele sabe, ele vê as lágrimas, ele vê cada oração, ele vê a renúncia de uma mãe pelos seus filhos. Hoje nós vamos aprender um pouco, pela palavra de Deus, irmãos, algumas verdades sobre o valor de uma mãe. O valor de uma mãe. E eu queria destacar aqui alguns pontos, como eu falei, a gente não vai ficar apenas num texto, como a gente tem costume de estar pregando, mas vamos usar alguns outros textos. Vamos hoje, como diz um certo pregador, vamos passear pela palavra de Deus, né? Então, o primeiro ponto, irmãos, uma mãe piedosa, ela deixa marcas eternas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: lembro-me da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo, e ele escreve aqui a sua última carta. Ele está na prisão em Roma, e ele escreve para o seu filho na fé, a quem ele adotou no seu coração, Timóteo. E ele escreve, e ele está dizendo: olha, eu lembro da tua fé, que não é uma fé fingida, mas essa fé que há em ti, ela primeiramente, ela habitou na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. O apóstolo Paulo reconheceu, irmãos, aqui, que a fé de Timóteo, ela começou dentro de casa, que a fé de Timóteo, ela começou no âmbito, no seio do seu lar e da sua casa. Antes de Timóteo ser um grande homem de Deus, se tornar um pastor, alguém responsável por muitas obras, alguém a quem o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou partindo, mas está aqui o cajado, fica contigo, é você que vai dar continuidade. E eu lembro que tu tem uma fé, e a tua fé não é fingida, e tu precisa de fé para dar continuidade, mas eu lembro que essa fé, ela nasceu dentro da tua casa, porque a tua mãe e a tua avó te instruíram no caminho. A tua mãe e a tua avó te falaram de Deus, pregaram a palavra de Deus para ti, e essa fé foi gerada porque o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e elas fizeram com que tu ouvisse essa palavra. Então, irmãos, antes de Timóteo se tornar esse grande homem, existia uma mãe ensinando, orando, vivendo a fé diante dos olhos dele. Antes dele se tornar, quem foi Timóteo? Havia a mãe dele dentro da sua casa, havia a avó dele que instruía, ensinando ele, ensinando da palavra. Por isso que ele era um rapaz, um jovem instruído na palavra de Deus. Havia a mãe e a avó dele que orava por ele, havia a mãe e a avó dele ali que eram instrumentos de Deus e que viviam uma verdadeira fé dentro de casa, não apenas dentro da igreja. E isso marcou, testemunhou para Timóteo, para que ele fosse quem ele se tornou. Então, irmãos, uma mãe talvez ela ache que seus pequenos gestos não têm importância, mas tem importância. Tem importância. Aquelas musiquinhas que quando é criança você coloca para os filhos estar lá, tem importância sim. Pequenos gestos, eles vão aprendendo a palavra de Deus de forma cantada. Eu lembro que os meus filhos gostavam muito. Samuel gostava lá
né? Eu esqueci até o nome dos canalzinhos que ele gostava. Então são pequenos gestos. Samuel gostava, desde de cedo ele gostava de violão. E aí ele disse: pai, compra um violão para mim. Não lembro nem quantos violãozinhos daquele pequenininho eu comprei para ele, aqueles violãozinhos de plástico. Então, irmãos, são gestos, pequenos gestos que talvez já significantes, financeiramente barato, mas de grande valor, porque vão instruir. Uma oração antes de dormir há muita importância. Ainda me lembro, minha mãe, ela era católica, e eu me lembro que quando nós íamos dormir, ela chamava nós, dizia: vamos rezar antes de dormir, menino. Ainda hoje lembro a reza: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, na graça de Deus, o divino Espírito Santo. Então isso faz sentido? Faz. Tem importância? Tem. São pequenas orações que às vezes você faz com seu filho pequeno. É um abraço que você dá, é um conselho que você dá, uma repreensão, uma correção. Isso tem muito valor, irmãos. Um versículo ensinado, um versículo para que ele possa recordar, ele possa lembrar, um versículo que você vai lá e lê, ou pega um texto da palavra de Deus, vai ler e explicar, ele nunca vai esquecer aquilo. Uma repreensão com amor no momento certo. Timóteo teve a graça de ter uma mãe e uma avó que instruíram no caminho do Senhor. Quantos aqui também têm essa graça? Quantos aqui têm esse privilégio de ter pai, de ter mãe que ensina? Então valorize a sua mãe, escute sua mãe, ouça os conselhos da sua mãe, acolha o abraço da sua mãe. Adolescente, quando está crescendo, a gente vai chegando perto, ele quer se afastar, Quando é pequeno, está tudo ali no pé, abraçando. Abraça. Ainda hoje eu gosto de abraçar meus filhos. Às vezes que eu levanto de manhã, eu vou lá na cama, deito um pouquinho com um pouquinho com o outro, para não ficar com ciúme. Mas é bom, irmãos. Deus, Ele usa isso para construir destinos. Há filhos que hoje estão de pé, porque um dia tiveram mãe de joelhos. Há filhos que hoje estão de pé, porque as mães continuam de joelho, orando por ele, intercedendo por ele. Portanto, irmãos, uma mãe piedosa, ela deixa marcas eternas. Deixa marcas, e essas marcas começam dentro do lar, dentro de casa. Segundo lugar, uma mãe, ela enfrenta batalhas em silêncio. Quantas batalhas as mães enfrentam em silêncio? Ana, ela chorava diante de Deus porque carregava uma profunda dor. Como todos nós sabemos, Ana era estéril, ela não conseguia ter filhos. A sua concubina a sua concubina Penina, ela tinha filhos. E ela zombava dela. Ana sempre orava a Deus pedindo um filho. As pessoas zombavam dela. Os sacerdotes pensavam que ela era embriagada quando ela estava chorando, batendo beiços ali, sem falar palavras no templo. Enquanto muitos não entendiam o seu sofrimento, Deus via cada oração derramada. Deus vê o silêncio. Deus vê as batalhas que são travadas silenciosamente durante a madrugada. No tempo certo, irmãos, Deus respondeu. Ana teve um filho, o primeiro filho, chamado Samuel, consagrou a Deus, se tornou o grande juiz de Israel, profeta de Israel. Irmãos, mães carregam batalhas que ninguém conhece, preocupações com filhos. Quantas preocupações há no coração de uma mãe para com seus filhos? Quando são pequenos, é o cuidado de não deixar cair, a preocupação de não colocar, algo que vai contaminar na boca, aquela preocupação. Os irmãos podem observar aí nas tomadas que tem uns tampinhos. Não fui eu que comprei não, foi a Fran. Vai lá, não meter o dedo na tomada. E a gente tem esses cuidados. A mãe tem esse cuidado, essa preocupação com os filhos.
né? Esse cuidado diário, esse cuidado. E aí quando eles vão crescendo, o cuidado, a preocupação também vão crescendo. O menino vai aprender a andar de bicicleta, a mãe está ali, o pai nem tanto, mas a mãe está ali, é aquele cuidado. Samuel tinha uma bicicleta e ele desceu aqui nessa rua aqui, eu acho que ele quis soltar a mão, não sei o que foi, quando dei fé, lá veio o Felipe trazendo ele no braço, a metade da pele tinha ficado no asfalto, né? Então, as preocupações, os filhos vão crescendo, as preocupações, as mães vão tendo essas preocupações, quando se torna adolescente, aumenta as preocupações, quando começa a ir para a rua, eita, aí quando começa a namorar. A Judelene colocou outro dia no status dela, eu vi lá, né? Ela dizendo, quando eu fico pensando, que daqui uns dias uma mulher vai carregar meu filho, vai fazer com ele o mesmo que eu faço com o pai dele. Ei, divino. Essa é a judeia do divino. Então, irmãos, essa preocupação, casamento, profissão, como serão, né? Então, irmãos, as mães, elas têm essas dores emocionais. Porque às vezes quantos filhos que tratam mal as suas mães, desrespeitam suas mães. Quantos filhos que às vezes a mãe liga e ele não atende o celular. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes você liga, você sabe que ele está online, mas ele não atende. Não atende. Não faça isso. Isso machuca, isso maltrata, isso dói na mãe. Quantos filhos hoje, nesse dia de hoje, dia das mães, queria poder ter a oportunidade de ligar para a mãe e dizer, feliz dia das mães, eu te amo, e não tem. E quantas vezes sua mãe liga para você e você não atende? Quantas vezes você, principalmente adolescentes. Então, irmãos, as mães, elas sofrem, passam noite sem dormir. Quando são crianças, às vezes quando estão doentes, enfermos, fica ali no pé da cama, é preocupação, leva no hospital. Quando estão crescidos, é a preocupação, não saber para onde vai. Quando a gente tem a graça dos filhos serem obedientes, estarem no temor do Senhor, a preocupação é menor. Mas e quando não é? Lágrimas escondidas. Quantas mães derramam lágrimas escondidas? Quantas mães choram e seus filhos não veem? Mas Deus, irmãos, Ele honra mães que perseveram em oração, mães que continuam lutando, mães que perseveram, mães que lutam, que batalham, que não desistem. Porque o amor de mãe é esse, é o amor perseverante, é o amor que não desiste. Como eu disse lá anteriormente, pode todo mundo desistir do filho, da pessoa, o amigo desistiu, o parente, o vizinho, mas a mãe nunca desiste. Nunca desiste. Talvez exista uma mãe aqui orando há anos pelo filho distante, rebelde, desviado. Continue orando, esse é o conselho. Continue orando como Ana continuou orando. Deus honrou. O pastor um dia deu um testemunho sobre a mãe dele. Ele disse que a mãe dele, ele disse que era bem crente, super, mega, ultra crente, mulher de oração, né? E ela... Um dia, quando ainda jovem, o pai dele se aproximou dela, queria namorar com ela, não era crente, foi para a igreja para namorar, tinha algumas posses, doava muito dinheiro para a obra missionária, casou com ela. Depois de casou, voltou para o mundo, e queria que ela fosse com ela, queria que ela fosse. Ela teve filhos, e ela disse que durante 25 anos, todos os dias, não tinha um dia que ela não chamava o pastor, os irmãos dele, para orar pela reconciliação do pai dela, do pai deles. Com 25 anos, ele voltou, serviu a Deus. Poucos anos depois ela morreu. E ele continuou firme, servindo ao Senhor. Morreu agora tem 3 anos, com 90 e tantos anos de idade. Depois da pandemia, porque ele ficou muito tempo parado, preso em São Paulo, apartamento, e acabou adoecendo e morreu, né? Mas o pastor sempre dizia, meu pai, eu perguntava, pastor, você ainda tem pai? Como que é? Ele dizia, tenho, meu pai é muito ativo, ele não fica parado, ele quer fazer uma coisa, ele faz outra. E depois da pandemia,
Ele ficou parado, acho que atrofiou um pouco e faleceu tem 3 anos. Então, irmãos, Deus, Ele escuta orações. Orações feitas em silêncio, orações feitas na madrugada, orações banhadas de lágrimas. Não desista, continue orando, continue orando. Terceiro lugar, irmãos, vou adiantar um pouco, ainda tem aí um lanche, ainda tem depois aí um sorteio, né, de uns brindes. O amor de mãe reflete o cuidado de Deus. Reflete o cuidado de Deus. Isaías 66:13 diz assim, olha: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Irmãos, que palavra bonita. Último texto do livro de Isaías, onde ele diz: como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolareis. Olha a comparação que Deus faz. Ele usa o amor de uma mãe para explicar o seu próprio cuidado com a nação de Israel, com o povo de Israel. Ele usa essa imagem do cuidado de uma mãe. Porque, irmãos, o cuidado de Deus vai muito além. Vai muito além. Eu tenho um livro, comprei um livro do pastor Paulo On, que é um coreano, ele nasceu aqui no Brasil. Ele é pastor da igreja presbiteriana em Campo Grande, no Mato Grosso. E ele, Campo Grande, ou é Cuiabá, uma coisa assim, para lá, para aquela região. E ele escreveu um livro, e Deus falou na língua dos homens. E é exatamente isso, irmãos, ele usa essa expressão Deus para falar de uma forma que a gente compreenda, porque qual é a pessoa que tem mais cuidado com o outro, se não for uma mãe tendo cuidado pelos seus filhos? E aí Deus vai usar esse linguajar para dizer para a nação de Israel: olha, eu cuido de vocês igual uma mãe tem preocupação em cuidar dos filhos, em consolar o filho, eu também consolo vocês. Isso mostra, irmãos, a profundidade do amor maternal. O amor maternal é esse, é o amor que protege. Qual é a mãe que não protege o filho? Que não quer proteger seus filhos? Qual a mãe que não alimenta seus filhos? Que alimenta fisicamente, emocionalmente. E mais bem-aventurado aqueles que alimentam espiritualmente, que trazem a igreja, que ensina a palavra de Deus. Mãe, se preocupe com a educação espiritual, traga a escola bíblica. Talvez você, é besteirinha, vai pintar, mas eles nunca vão esquecer, são aprendizados. Traga a escola bíblica seus filhos. Os versículos que ele aprende lá, as musiquinhas, vai servir a estrutura espiritual deles. Preocupe-se com isso, de alimentar não só fisicamente, de não só cuidar fisicamente dele, esteticamente dele, mas do coração, do espírito dele. A mãe corrige, a mãe consola. Então tudo isso, irmãos, são atos de proteção, de consolo. A mãe protege, alimenta, ela corrige, ela consola, ela não desiste facilmente. Assim também é o Senhor conosco. E por último lugar, irmãos, uma mãe sábia, ela edifica a sua casa. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O lar não é sustentado apenas de dinheiro, por dinheiro, estrutura, não é. Mais importante de um lar não é aquilo que é físico, né? Não é. Muitas casas permanecem firmes por causa da oração, por causa da sabedoria de uma mãe. De uma mãe. Que ela ora, ela tem sabedoria. E edificar, aqui, irmãos, esse texto significa ensinar princípios. Quando a palavra usa esse termo, a mulher sábia edifica a sua casa. E a edificação é isso, é ensinar princípios para os filhos. Seja honesto. Quando o filho chega em casa com alguma coisa que não é dele, você já sabe. Onde você conseguiu isso? De onde veio? E aí você vai investigar. Volte e devolva. Seja honesto. Se você encontrar alguma coisa que não é seu, você não pegue. Se você encontrar alguma coisa e achar o dono, devolva. Devolva. Filhos, aprendam isso. Pais, ensinam isso. Seus filhos serem honestos. São princípios. É manter a fé viva dentro de casa.
São princípios, irmãos, que devem ser cultivados, cultivar a união. Quantos filhos que vivem em pé de guerra? E é o dever da mãe, do pai, da família, cultivar a união desses filhos. Porque tem filhos que às vezes também são unidos quando criança, adolescente, mas quando casam. E aí, por falta de sabedoria de uma mãe, ela tem preferências por esse ou por aquele, e aí aqueles filhos crescem, e aí brigam, ficam brigados. Quantas brigas, quantas intrigas, porque às vezes um filho chega em casa já casado, com filhos, a mãe dá conselhos errados, fala do outro para ele. Falta sabedoria, falta sabedoria. Então a mãe, ela cultiva a união, ela transmite valores. Uma mãe cheia de presença de Deus, irmãos, ela pode transformar gerações. Ela pode transformar gerações, como foi a mãe de Timóteo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que hoje nós celebramos o Dia das Mães. Mães que lutam, que oram, que choram escondidas, que trabalham cansadas. Quantas mães às vezes trabalham, chegam do trabalho cansada, mas tem que cuidar dos filhos, da família. Filhos, valorizem isso. Valorizem, ajudem, né? E quando a mãe só tem macho, Solange, Derlene, Leciane, né? Raimunda, Gilmar, Gilmar não, Digé, o Gilmar é pai, só a gosto, Gilmar, viu? Então, quantas mães cansadas, chegam cansadas, mas por amor dos seus filhos, para cuidar, vai lá e faz uma comida, prepara alguma coisa. Valorizem isso, dê valor a isso. Uma mãe cheia da presença de Deus pode transformar o mundo, transformar gerações, né? Mãe, celebramos hoje o Dia das Mães, mães que nunca deixam de amar. Talvez muitas vezes elas não recebem o reconhecimento humano, o reconhecimento que deveria ser recebido, né? Mas o céu reconhece cada esforço. O céu reconhece cada esforço que você faz pelo seu filho. E a palavra final que eu quero deixar para as mães é essa: vocês são instrumentos de Deus. Vocês, mães, são instrumentos de Deus. Seu trabalho não é vão, suas orações não são esquecidas. Continue orando pelos seus filhos. Continue orando. O seu amor produz frutos eternos. Amém? Amém. Que Deus abençoe, que cada mãe presente aqui, quem está ainda aqui, está presente entre nós, seja honrado. Seja honrado. Hoje é dia de honrar as mães presentes. Hoje é dia de agradecer pelas mães que já partiram. É dia de agradecer. Você não pôde hoje talvez ter uma mãe para ligar, para mandar uma mensagem, fazer um videozinho e dizer: Feliz Dia das Mães, eu te amo. Mas nesse dia, dobre os joelhos e ore: Senhor, obrigado, porque eu tive uma mãe que cuidou de mim, uma mãe que orou por mim, uma mãe que se sacrificou por mim, que batalhou por mim. Muito obrigado pela minha mãe. Muito obrigado. Hoje é dia de reconhecer o cuidado de Deus através delas. Amém?